O pastor André e a pastora Jaque não estão hoje, né? A gente combinou de estar compartilhando algo de Deus hoje nessa noite aqui. Eles também aproveitaram aí de repente uma folguinha, apesar de que provavelmente o pastor André Caxias, do jeito que é, está nos assistindo online. Então, glória a Deus pela vida do pastor André, da pastora Jaque, do Vitinho. E como o Bob disse, né? Igual o pastor Tuca, um beijo lá para Jéssica, que nem o Bob fez, né? Eu tenho que mandar um beijo pro Gael e pro Josh, né? Que de repente estão lá em casa com a sogra assistindo a nós nessa noite. Glória a Deus, né, irmãos, por esses momentos, né? Né, Nice? É massa, né? É massa. Pena que o Gael já está grande, né? Mas tudo certo. Queridos, se você trouxe Bíblia, abra sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 23, verso 20. Gostaria também de mandar um beijo aqui para a pastora Daiane, que está me assistindo aqui na primeira cadeira. Glória a Deus. Ai, Jesus. 2 Samuel, capítulo 23, verso 20. Quem achou, diga amém. Quem não achou, misericórdia. Né, Maurício? Isso aí. Todos acharam, irmãos? Amém? Glória a Deus. Diz assim: Benaia, filho de Joiada, era um corajoso soldado de Cabzeel, que realizou grandes feitos. Matou 2 dos melhores guerreiros de Moabe, e num dia de neve, desceu num buraco e matou um leão. Também matou um egípcio de grande estatura. O egípcio tinha na mão uma lança, e Benaia o enfrentou com um cajado. Arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Esses foram os grandes feitos de Benaia, filho de Joiada, que também teve fama como os 3 principais guerreiros de Davi. Foi mais honrado do que qualquer dos 30, mas nunca igualou-se aos 3. E eu gostaria de ler uma outra versão que diz assim: Também Benaia, filho de Joiada, filho de um homem valoroso de Cabzeel, grande em obras, este feriu 2 fortes heróis de Moabe. E desceu ele e feriu um leão no meio de uma cova no tempo da neve. Também este feriu um egípcio, homem de respeito. E na mão do egípcio havia uma lança, porém ele desceu a ele com um cajado e arrancou a lança da mão do egípcio, e com ela o matou. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre 3 poderosos. Dentre os 30 ele era o mais nobre, porém aos 3 primeiros não chegou, e Davi o pôs sobre os seus guardas. Glória a Deus. Pergunte para quem está do seu lado assim: o que você tem na sua mão? Além de responder 5 dedos, né? Sempre tem um engraçadinho nessa hora, né? O que você tem na sua mão? Ah, tenho 5 dedos, né? Irmãos, ontem quando a gente estava aqui no aniversário do Natanzinho, né, dos nossos queridos Nick e Luana, quando a gente estava encerrando a festa, conversando com o pastor André, o pastor André disse: pô, tu vai estar no culto amanhã? Vou. Então assume a bronca lá, vamos embora, né? E eu até brinquei, mas falei para Dani hoje que não sei se eu estou sofrendo nenhum tempo de ser ou de querer ser multifocal, né? Então eu penso em várias coisas ao mesmo tempo, raciocino muitas delas ao mesmo tempo, mas quando eu tento me lembrar de boa parte delas, eu não me lembro de nada, né? Então, de repente nos dias de hoje, isso até pode ser dito como um déficit de atenção, né?
Mas, enfim, não quero pensar em mais alguma coisa para o meu lado, de tantas que eu já tenho, né? Então eu digo que de repente é um multifocal meio desfocado, né? E entre ontem e hoje eu fiquei pensando em algumas coisas sobre trazer algo nessa noite. E eu tenho muito mania de manhã, assim, antes de começar a trabalhar, de sempre ler um devocional, algo ali, até pelo próprio aplicativo da Bíblia. E esses dias eu fazia um devocional que me chamou a atenção essa palavra, e eu anotei algumas coisas. E eu gostaria de compartilhar algumas coisas aqui com vocês, que eu quero deixar bem claro, que são coisas em que hoje eu percebo que ou eu já vivi, estou vivendo, ou eu viverei em algum momento, né? E que direto ou indiretamente eu estou sendo confrontado, e o meu desejo é que você também seja, que você saia daqui transtornado por aquilo que o Espírito Santo necessita fazer na sua vida, para que você realmente não olhe apenas para o que você tem na mão e pense se é útil ou inútil, mas que você use o que você carrega na sua mão. Então, eu quero trazer um pouco desse contexto, bem rápido, mas compartilhar 3 pontos a respeito dessa temática do que a gente acabou de ler. Mas, se você ler o capítulo 23 de 2 Samuel, você vai ter uma percepção de que o próprio título do texto diz que são as últimas palavras de Davi. E eu anotei algumas coisas que me chamam a atenção nesses versos do capítulo 23, como por exemplo, no verso 2, Davi começa dizendo assim: o Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Se a gente lê só esse versículo, se a gente olha para a história de Davi, para aquilo que ele fez, de bom, ou de não tão bom, ou de ruim, o que me chama a atenção é que Deus via ele como alguém segundo o coração de Deus, e ele percebia que mesmo diante das suas fraquezas, das suas limitações e dos seus pecados, ele tinha uma percepção em que em algum momento ele foi usado para comunicar algo de Deus, algo do Espírito através da sua vida. Se eu for... Nossa, mãe, que isso, mano? Até leite. Olha, não, porque até leite hoje, queridos, né? Hoje, ou você bota gasolina, ou compra tomate, ou compra leite, né? Que nem lá em casa, a gente compra o leite, porque se precisar levar o Gael para a escolinha, vai de bicicleta, né? Agora, se botar gasolina, o Gael fica sem leite, né? Então, brincadeiras à parte, mas a gente realmente tem que repensar algumas coisas, né? Porque olha, sangue de Jesus, até uma vaquinha nessa hora cabe de repente fazer uma divisão com os vizinhos. Então, queridos, voltando ao nosso raciocínio, se hoje a gente parasse para pensar nesse culto, você que está aqui ou aí na sua casa, e eu te perguntasse assim: você tem dimensão daquilo que até hoje na sua vida, você já teve uma percepção de que você foi a boca de Deus para alguém, ou para algo, ou para si próprio? Amém? Você tem essa percepção? Você consegue dizer assim: não, pastor Tuca, eu sei que em determinado momento eu fui resposta de Deus para alguém, Deus me usou para algo, Deus fez algo através da minha vida. E aqui, eu me lembro, olhando para a Anice agora, né, que há um tempo atrás, de repente eu conversava um dia com a Anice, e a Anice dizia assim: pô, Tuca, eu fico um pouco incomodada, porque eu já fiz muito mais, sabe? Não que de repente hoje a Anice faça pouco, mas talvez por tudo aquilo que ela já viveu em Jesus, no seu dia a dia, de repente, ela já conseguiu trazer isso para uma ideia de que
é só aquilo, mas de repente, para quem vê de fora, cara, é muita coisa. E eu falo da Anice porque, Anice e Janice, a gente tem uma boa caminhada junto já em 2 suas férias, né, Anice? E fazendo uns trabalhos evangelísticos aí pelo estado. Só que parece que quando a gente começa a fazer algo, e aquilo se torna meio que rotineiro, como por exemplo, alguém que vai evangelizar na rua. Para uma pessoa que é comum evangelizar na rua, quando ela não vai mais, se torna estranho. Né? Como por exemplo, eu até falei esses dias que eu tenho um projeto aí aprovado para todo sábado de manhã fazer um som na rua, uma vez por mês. E eu pego a minha caixa de som, pego o meu trombone, vou lá na rua, coloco, faço. E é tão interessante porque isso geralmente ocorre uma vez no mês, mas é o suficiente para quando eu digo assim, eu estou indo para a praça, o Gael, meu pequenininho de 2 anos e meio, diz assim: papai, posso ir junto? Tu vai para a praça? Tu vai tocar? Eu disse: filho, a hora que der sol, o papai vai te levar junto. Vou pegar o trompetinho dele, né? Botar ele no carro e a gente vai junto. Mas uma vez por mês é o suficiente para uma criança de 2 anos e meio memorizar que eu vou para a praça fazer um som. E talvez para mim isso de repente se torne uma rotina. E talvez quando a gente começa a pensar que algo se torna muito rotineiro para nós, a gente já não esteja fazendo mais muita coisa. E daí eu não sei, a gente precisa tomar um cuidado se a gente está fazendo realmente aquilo que está nos planos do Senhor, ou a gente já entrou numa rotina de conformismo e que a gente já não vê mais nada além daquilo. E isso é uma linha muito tênue, porque nós cristãos precisamos viver de uma inconformidade de fé. Nós precisamos ser inconformados, nós precisamos ser uma geração inconformada. Inconformada em estar apenas num culto no domingo, inconformada em apenas estar em um ensaio, inconformada em estar apenas um dia na rua, inconformada em saber que pelo menos um falou de Jesus para alguém durante essa semana, inconformado com o pecado, inconformado com famílias que abusam dos seus filhos, inconformado com casais que se separam, inconformado com pessoas, com meninos que se relacionam com meninos e meninas com meninas. Porque se isso está se tornando natural para nós estamos trazendo o mundo para a igreja e não a igreja para o mundo. Porque o mundo jaz do maligno. E o mundo não é jazz do maligno. Porque alguns brincam e dizem que o mundo é jazz do maligno. Por isso que dizem que jazz é do capeta, mas não é. O mundo jaz do maligno. E o diabo, ele vem de uma maneira tão leve, tão sorrateira em nós cristãos, irmãos, que para a gente ter uma vida de fé, num culto de domingo, que se torna uma missa para nós, é o suficiente. Então, nós precisamos ser inconformados. Se você continua no capítulo 23, no verso 8, começa a descrição de 37 valentes de Davi. No verso 15, 2 Samuel relata que Davi demonstra um desejo muito forte de beber da água da cisterna da porta de Belém. Então esses 3 valentes fazem de tudo para extrair essa água do meio do acampamento filisteu e trazer essa água para Davi, para realmente expressar a lealdade que eles tinham por quem era Davi sobre a vida deles. Agora, hoje, se a gente trazer isso para os dias de hoje, nós teríamos condições de atender um pedido do nosso rei e fazer o que é preciso, mesmo que isso nos custe a vida? Eu nem entrei na mensagem.
Aqui, 2 Samuel relata que os 3 valentes de Davi foram no meio do acampamento filisteu buscar água, porque Davi expressou um desejo gigante de beber dessa água, da cisterna da porta de Belém. Eles passam no meio dos filisteus, tiram a água e trazem para Davi, e Davi se sente como se fosse indigno de beber isso, e derrama essa água no solo, oferecendo ela acima de tudo ao Senhor. Mas é só para deixar uma pulga atrás da sua orelha, não é para você me responder. Mas eu gostaria de, com isso, compartilhar 3 pontos que eu anotei aqui. Não vou dizer que vou ser breve, tá? Mas primeiro ponto, lá no verso 20. E eu quero me atentar praticamente na parte B, aonde fala que Benaia, ele matou 2 dos melhores guerreiros de Moabe, e num dia de neve, desceu num buraco e matou um leão. Eu acho muito legal, irmãos, porque a Bíblia, ela é muito rica em detalhes. É como do tipo, quem tem o hábito de escrever um diário, né, colocar lá, que no dia 5 de junho, às 18h30, eu estava no culto, adorando ao Senhor, menciona o nome dos músicos da banda, quem estava cuidando da transmissão, o nome das pessoas que estavam na igreja. Era um dia de frio, numa temperatura de tantos graus, tantos assistindo online, e como de repente daqui a algumas semanas, meses, eu fosse olhar para o meu diário e disse, cara, olha só, que rico em detalhes. E às vezes a gente olha essas coisas tão pequenas que a Bíblia nos traz como detalhes, e a gente deixa passar batido. Mas matar um leão, irmãos, já é uma coisa comum do nosso dia a dia, né? Descer num buraco e matar um leão num buraco, num dia de neve, para a região de Indaial, isso é tipo como pegar uma capivara, né? Agora eu pergunto para você, né? O que te levaria a enfrentar um leão hoje na sua rotina? A gente carrega aquele ditado, né? E aí, como é que tá as coisas? Pô, cara, matando um leão por dia, né? Um leão, irmãos, em média ele pesa 190 quilos. Ele pode atingir até 80 km por hora e chegar a 2 metros de comprimento. Você acha que um cara que não sabe o que vai fazer quando se deparar com um leão, ele vai grudar no pescoço do leão para matar o bicho? Primeiro que ele nem vai, né? E segundo que eu acho que ele vai pensar em todo o contexto daquilo que ele faz, que ele gostaria de fazer, e que de repente enfrentando o leão ele vai deixar de fazer. Mas vai dizer que as nossas lutas, as nossas dificuldades, as nossas batalhas para nós, para mim e para você, não, de repente às vezes não é como um leão? Porque se você de repente não consegue equiparar as suas batalhas, as suas dificuldades, talvez como um leão, como qualquer outro bicho maior do que ele ainda, então tá fácil. Vamos encerrar o culto. Vamos para casa, vamos continuar com a nossa rotina de trabalho, né? Porque para matar um pernilongo, matar uma mosca, matar um mosquito, isso é 2 palitos pra gente, né? Tá incomodando? Dá um tapa. Matar uma cobra? Neleco? Não, tá louco. Eu brinco porque no acampamento semana passada, isso não é de brincar, né, irmãos? Mas infelizmente o Alex foi picado por uma mini jararaca lá, que eles nem viram que era uma jararaca, e o Alex passou 2 dias internado, e no 3º a cobra morreu. Mas não porque picou o Alex, que mataram, né? Tá? A coragem de acreditar em que Deus tem o melhor para você faria você enfrentar isso
Se você tivesse plena convicção hoje de que há algo de Deus inimaginável aos seus olhos e à sua mente, mas que o Senhor vai te conceder, mas você precisaria enfrentar esse leão, sei lá, nessas próximas semanas, você estaria disposto a se render total e completamente para que você alcançasse aquilo que o Senhor te trouxe como promessa? O desejo de fazer cumprir a vontade de Deus Pai na sua vida seria fator decisivo para isso? Porque a Bíblia relata para nós o que Benaia fez, mas não diz porque ele matou um leão num buraco num dia de neve porque alguém mandou, porque o leão estava pronto para atacar alguém, porque touros estavam em perigo, enfim. Eu estou aqui criando alguns cenários, mas percebam que se a Bíblia relata que ele matou, eu imagino que algum perigo existia para o contexto onde ele estava. E daí eu fiquei pensando, irmãos, que se a gente não se mover com o nosso coração em Deus, crendo de que a gente se move por fé e não por vista, talvez a gente, no momento que a gente vive hoje, talvez alguns de vocês optariam em não enfrentar esse leão, ou outros muito firmemente diriam assim: conta comigo, deixa comigo, eu resolvo essa parada aí. Se ia ser um pedaço de pau, se ia ser uma enxada, se ia ser uma espingarda, se ia ser um facão, se ia ser uma faca de cozinha, se ia ser uma faca de pão, né? E quando a gente falava, e quando eu anotava essas coisas, eu me lembrei que o pastor André comentou esses dias que ele completa esse ano 20 anos de ministério. E a primeira coisa que eu pensei é assim: quantos leões de repente o pastor André não matou nesses 20 anos? E enquanto eu pensava sobre isso, eu me lembrei também que esse ano também fazem 20 anos em que eu atuo com liderança de grupos de igreja. Então quando eu tinha 17 anos, então se eu falei que eu tinha 17 anos, você já vai fazer a conta e vai saber que eu tenho 37. Mas quando eu tinha 17 anos, eu nunca me esqueço, num culto na Assembleia de Deus, lá em Blumenau, no bairro da Velha, num domingo à noite, o pastor Daniel Lemos, o pai, ele chegou para mim e disse assim: Tuca, é o seguinte, essa semana começa a minha faculdade, então a partir da semana que vem, você vai assumir o coral da igreja, o ensaio vai acontecer domingo à tarde, 4h30, 5 horas, e o negócio está contigo. E ele não perguntou se eu queria ou não, se eu estava disposto ou não, ele me avisou que estaria comigo. E eu me lembro que naquela semana meu pai comprou um teclado usado, comprou um cubo de baixo para eu ligar o teclado na época, que esse cubo durou muito tempo, até aqui na Tom esse cubo durou um bom tempo ainda, um cubo da Meteoro, suprindo aí a nossa necessidade também. Nunca tinha botado a mão num teclado, irmãos. Tive que me virar para aprender teclado num curto espaço de tempo para ensaiar as vozes do coral. Às vezes eu tocava teclado na hora do culto para o coral cantar junto. E o Janes chegou a participar nessa época. Quer dar uma palhinha, Janes? Não? É? Né? E foi um tempo muito legal, de 4 anos praticamente. A gente gravou DVD na época. Nossa, foi um negócio assim que
para a congregação lá, foi muito massa. Com 21 anos, o pai que tinha formado a orquestra lá na congregação, ele foi para o Amazonas com a mãe, a Grace, e daí a gente casou, eu e a Dani. Eu casei em dezembro e eu assumi a orquestra em dezembro, porque foi o mês que o pai foi para o Amazonas. E eu fiquei lá, dos meus 21 até meus 30 anos, na frente desse trabalho. Daí, em 2014, o Senhor falou comigo e com a Dani para que a gente saísse dos nossos trabalhos e a gente viesse cooperar no segundo ano do que era a Tom Maior aqui na cidade. No primeiro ano a gente estava com o pastor André, com o pastor Bill, com o Fábio, mas a gente estava mais distante do que presente. No segundo ano a gente veio para presente mesmo, presencial aqui. E quando a gente chega aqui, o pastor André diz assim: Tuca, é o seguinte, cara, é nós que estamos fazendo a parada aqui. E a gente não tem quem faça o louvor, velho, é contigo. Pega o teclado e te vira. Eu e o teclado de novo. E durante um bom tempo, irmãos, a gente fez a parada acontecer. Depois começaram a vir os meninos músicos e fizeram o negócio rodar, como tem rodado hoje. Mas o que me chama a atenção quando eu começo a olhar para essa ideia de enfrentar um leão, de uma maneira nada figurativa, mas presencial, é esse tipo de situação. Porque nesses 20 anos que o Senhor me proporcionou estar na frente de pequenos grupos ou de grupos da igreja, talvez em algum momento me foi facultativo isso, mas em outros líderes chegaram para mim e disseram: tu vai fazer, tá contigo a bola. E quando isso acontecia, eu nem pensava na ideia de não vou fazer, ou não estou disponível para isso, ou não é para mim. Eu simplesmente fazia, sabe? E é muito interessante porque hoje, o Senhor está trabalhando algumas coisas sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, principalmente depois desse tempo de paternidade que eu virei pai, de 2 anos e meio para cá, 3 anos. O Senhor está fazendo um rebuliço em muitas outras coisas, em que às vezes eu pergunto para o Senhor assim: poxa Deus, com 12 anos o Senhor me deu um talento, algo para musical, para escrever, para arranjar, e nos últimos tempos eu não tenho feito isso. E agora, muito mais do que qualquer outra coisa, o Senhor disse assim para mim: cara, dá uma segurada, nem no louvor agora tu não toca mais. E esses dias o Bob disse: cara, me ajuda. Eu peguei, fiz aqui o louvor no culto, toquei, ministrei. Mas sabe, quando o Senhor fala, quando Deus fala, quando o Pai fala: filho, não faz. E quando o Pai fala: não faz, não faz. Porque você precisa entender o tempo em que você vive. E eu demorei muito para aprender que nós precisamos entender que nós não fomos feitos para iniciar algo com 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos no ministério e morrer com 80, 90 fazendo a mesma coisa. Porque senão nós não aperfeiçoamos o corpo de Cristo. E nós precisamos entender que eu e você somos partes de um corpo e que nós não somos detentores de nada. Que se o pastor Tuca não estiver aqui ministrando, vai ter alguém. Que se o pastor Tuca não estiver tocando, vai ter alguém. Que se o pastor Tuca não estiver mais no intensidade, vai ter alguém liderando a intensidade. Nós funcionamos como corpo, não como uma empresa. E eu sempre converso muito com o Senhor: Deus, eu quero que o Senhor sempre me faça entender o tempo exato que eu preciso estar em um lugar e aonde o Senhor deseja me levar. Porque o que eu quero é fazer cumprir a Tua vontade na totalidade daquilo que eu sou em Ti. Porque a partir do momento que você está um dia a mais em algum lugar, em alguma função, em alguma atividade, em que você já não deve mais estar ali, de bênção você começa a virar tribulação. Pode ser na sua empresa,
E pode ser em qualquer lugar que você seja influente. Como, por exemplo, um trabalho que o Senhor te dá. Você vai trabalhar nos primeiros dias, nos primeiros meses, feliz da vida. Glória a Deus, obrigado, Senhor. Tu és bom, Jesus, aleluia, dá testemunho. O Senhor abriu a porta. Passa 2, 3 anos, você está fazendo a mesma coisa que você começou a fazer há 3 anos atrás. Ganhando a mesma coisa que você ganhava há 3 anos atrás. E daí começa a surgir um descontentamento. Meu Deus do céu, esse emprego dos infernos, não me reconhece, não me valorizo. Estou fazendo 3 anos a mesma coisa, não saio do lugar. E daí aquilo que era bênção há 3 anos atrás começa a virar tribulação, porque você acha que você foi chamado para fazer aquilo o resto da sua vida. Porque você descansou o seu coração, entendendo que agora eu estou no ápice de uma conquista. Agora, se você matar um leão uma vez na vida, você tem uma história para contar. Se você matar vários leões na sua vida, você tem outra. Eu olho para o Jorge lá atrás e me lembro do Jorge, atuante no Arcanjo. Se a gente fosse chamar o Jorge para testificar aqui, pelas horas de voo que ele já tem na sua vida, e dissesse assim: Jorge, como foi a tua experiência nas primeiras horas de voo no Arcanjo, e como é que foram elas nas últimas? De repente ele vai dizer em todo momento: cara, sempre foram intensas, e sempre improváveis, porque o Jorge sempre atendia pessoas com problemas de saúde diferentes, com sistemas digestivos, nervosos diferentes. Então não existia uma rotina. Existia uma rotina no sentido de estar na base, ser acionado e embarcar na aeronave e tchau. Mas praticamente diariamente o Jorge matava um leão por dia. Então, queridos, eu trago essa ideia da lembrança porque quando eu comecei a pensar assim: meu Deus, o que me levaria a matar um leão por dia? E daí eu comecei a pensar nessa minha caminhada ministerial, liderando grupos, e eu penso assim: cara, se eu tivesse desistido a partir de músicos que me afrontaram, que me confrontaram, que disseram assim: não, eu não vou te deixar na mão, e não iam mesmo, e me deixavam. Se eu fosse olhar para de repente falta de apoio da igreja, de qualquer outra coisa, eu não faria. Mas eu tinha uma coisa só muito bem estabelecida, que era fazer algo acima da média. E nesses últimos tempos eu escutei uma mensagem, que não a mensagem por si só, mas uma palavra só que o pastor Aldrin fala. Ele disse assim: nós precisamos viver acima da mediocridade. E ele falou: não entenda mal, mediocridade é uma pessoa mediana, é uma pessoa média, é uma pessoa que vive como as outras. Será que nós que carregamos uma bandeira do Evangelho, nós estamos vivendo acima da média, ou nós estamos sendo medíocres com o que nós carregamos? Será que eu sou mais um cristão no meio de um ambiente em que eu convivo? Ou será que eu sou mais um acima do que rola? Eu vou dar um exemplo, tá bom? Daquilo que de repente eu faço de diferente no meu ambiente de trabalho hoje, na empresa que eu trabalho em Blumenau. E eu não falo isso por mérito de qualquer coisa, de orgulho, não. Mas é algo que, cara, para mim, sei lá, tem algo de repente que causa uma diferença. Todo dia de manhã, quando eu chego para trabalhar, a primeira coisa que eu faço é olhar no portal interno da minha empresa quem são os aniversariantes. Então eu já preparei um textinho padrão, e eu sempre mando esse texto para todos os aniversariantes daquele dia. E daí você vai me perguntar assim: mas tu conhece eles? Não, porque hoje nós somos em quase 1.200 funcionários. Mas eu já me deparei com muitos que me chamaram em algum momento para desabafar,
Outros que me chamaram para pedir alguma coisa, ou para compartilhar de algo, o que eu precisei em algum momento. E como é um histórico, a mensagem fica lá. Então teve pessoas que passou um ano, que eu dei o primeiro parabéns, e esse ano eu já dei o segundo, e a gente não falou nada durante o ano todo. Mas eu tento, com essa atitude, de repente estar acima da média em relação a outros que conhecem o Evangelho, porque talvez é uma palavra que alguém precisa ler naquela manhã, que gere algo diferente no coração dela. Sabe, queridos, quando eu falo em nós matarmos um leão, é você começar matando a sua vontade. É você começar chorando por alguém. Eu já tenho aqui, Peter. Já tenho aqui, ó. Qual foi a última vez que você chorou por alguém que você só trocou olhares, mas nem conhece? Sou estranho, né? E eu fico pensando assim, nessa nova fase em que eu vivo hoje com a minha família, quais serão os próximos leões em que de repente o Senhor está me curando, está trabalhando sobre a minha vida, porque, irmãos, eu acho que um dos maiores leões hoje, além da ansiedade que come o meu couro, que pode ser meu espinho na carne, é às vezes a minha maneira brusca de lidar em algumas situações. Então eu procuro ler muito, eu procuro conhecer muito, principalmente sobre filhos. Eu procuro pedir muita direção do Senhor sobre algumas coisas, porque toda vez que eu preciso corrigir os meus filhos, o que passa na minha mente é assim: eu estou com o Gael na minha frente, pronto para corrigir ele, e penso assim: Jesus está aqui, como é que eu vou lidar? Agora, se a gente pensar de igual forma no nosso convívio diário com pessoas, como é que é o nosso tratamento? Como é que Jesus nos vê nessa hora? Quando você recebe um cliente picareta que está te devendo, como você é mal atendido no estabelecimento que você vai, que para mim o que me tira a paciência é ir no Burger King e no McDonald's comprar o lanche. 3, 4 pessoas para 30 querendo comprar e esperando o lanche, né? Então, se eu quero exercitar paciência, eu vou lá, né? E é isso que é a prova, irmão. Se você deseja paciência, você tem que enfrentar nas coisas que te tornam impacientes. Porque se você é impaciente, o Senhor não vai te dar raiva, não vai te dar ódio para qualquer outra coisa. Ele vai trabalhar nesse contexto sobre a sua vida. Agora, o que levaria eu e você a enfrentarmos os nossos leões? Então a gente pode pensar que isso já não é uma tarefa fácil. Se a gente pensar que além de enfrentar um leão, você precisa descer num buraco, ou numa cova, ou numa caverna, e matar um leão dentro de uma caverna, num dia de neve, daí a casa cai, né, irmãos? Alguém aqui já entrou numa caverna, não? Já entrou aí? Aqui eu tenho uma história que eu vou contar para nós aqui. Um dia eu e a Daiane, a gente era casal novo. Nós tínhamos uma bis 100 azul, Mac 5011 era a placa. Vamos voltar lá nas grutas de Botuverá para a gente dar uma volta?
vamos. Convidei um primo meu que tinha uma Twister na época, né? A B100, a Twister 250, né? Teste de paciência por ele, né? E a gente foi. Irmãos, paramos umas 3 vezes na ida. E o meu primo dizia assim: cara, falta muito? Eu disse: cara, eu sei que é depois de Brusque, ou em Brusque, sei lá. Não, mas é logo ali. E andamos, e andamos, e andamos. Irmãos, pensa que nós andamos mais do que você imagina, que a gente estava de bis, né? Subimos uma serrinha. Daí chegamos lá na gruta, pagamos a entrada, entramos na gruta, vimos as estalactites e as estalagmites. Começamos a contemplar o interior da gruta, a umidade, o frio, e a luz saiu. Isso em 5 minutos. Daí saímos, vamos aguardar. Daí daqui a pouco veio uma resposta: não, pode ir porque hoje não tem mais visitação. Tá vindo um temporal, vai demorar para voltar a luz. Beleza, subimos na bis e vamos embora. Chegamos em Brusque, irmãos, pegamos uma enxurrada no meio da cidade. Foi uma coisa assim que inesquecível, de ida e de vinda, porque na gruta a gente não se lembra de nada. Mas, olha, irmãos, mas eu tive outras oportunidades de visitar esse espaço, esse lugar, até com a escola na época. E é interessante que quando você visita uma caverna, você visita uma gruta, ela não tem luz, né? Luz externa. Então o ambiente já se torna um pouco mais frio, dependendo se torna úmido. Se você associar a profundidade dessa caverna ou dessa gruta, sem a luz externa, com a umidade que nela existe, e mais um dia de neve, como a Bíblia relata, irmãos, eu não sou o melhor cara para pensar em temperatura no interior de um local desse, mas eu imagino que, sei lá, a 0, 5 graus, de repente no mínimo pode bater. Agora para e pensa, um cara com uma roupa a 0 ou 5 graus, o cara de repente desce com, sei lá, alguma coisa que ilumina, né? Com alguma outra coisa ou ferramenta na mão para enfrentar o leão, a 5 graus. Por isso que talvez eu acho que a Bíblia ela acaba sendo tão rica em detalhes, porque se de repente não detalhasse a ideia daquilo que Benaia fez em tão poucas palavras, talvez a gente passaria reto na nossa leitura e só foi mais um que fez alguma coisa na Bíblia. Mas o que importa, queridos, é que nós entendamos o propósito pelo qual nós somos chamados. Se Benaia não tivesse claro a posição em que ele ocupava como um dos valentes de Davi, talvez ele dizia assim: vamos deixar que uma hora o leão vai sair. Mas se de repente era um dia de frio intenso, em que o lugar onde o leão estava poderia servir de abrigo para parte do povo, ou mesmo de alimento para a galera, ninguém sabe, porque a Bíblia não relata. Mas fato é que ele estava determinado a fazer o que era preciso fazer, independente das circunstâncias, independente do clima, independente do que ele tinha em mãos. E aqui parece que a gente consegue entender que quando a gente lê nos evangelhos que a seara é grande e poucos são os trabalhadores, porque nós precisamos entender que quem faz algo não é nós por nós, mas é o Senhor em nós. Olha o que o Senhor fala a Gideão, lá no capítulo 7 de Juízes. Gideão, você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos. A fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou, anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo vai embora do monte de Gileade. E 22.000 partiram e ficaram só 10. E com quantos Gideão foi para a batalha? 300.
Então, irmãos, a gente pode equiparar o que o Senhor disse a Gideão aqui, num dia como hoje, né? Em que alguns irmãos realmente estão adoecidos, estão enfermos, impossibilitados de estar no culto, né? Outros merecidamente descansam, mas outros negligentemente deixam de cultuar por causa de uma temperatura corporal, sei lá, de 17, 20 graus. É o frio. O frio, não dá para ir num culto com frio. Eu não gosto de cultuar com frio. E daí se está quente, eu não gosto de ir na igreja com calor. Eu fico melado, os irmãos vêm me abraçar, aquela marofa, sabe? Então, eu fico pensando que se Deus tivesse um controle de PlayStation na mão, tentando balizar o clima do jeito que a gente precisa, irmãos, já tinha dado pau nesse controle. Porque um quer mais quente, um quer mais frio, um quer mais assim, outro mais assado, menos umidade, mais umidade. O sol poderia começar mais cedo, terminar mais tarde, o sol poderia começar mais tarde, terminar mais cedo. E o que eu quero que você entenda é que o que o Senhor precisa é de alguém determinado e corajoso a fazer acontecer o que outros 20 mil não querem, ou que outros 10 mil não querem, ou que outros tantos não querem, mas que você entende quem você é no Senhor e deseja fazer, independente das circunstâncias. Se tiver que pular num lago de fogo, se tiver que entrar numa cova de leões, se tiver que entrar no meio de uma fornalha, se tiver que ser preso, espancado, surrado, você continuará fiel e firme diante daquilo que o Senhor tem estabelecido como propósito para a sua vida. As circunstâncias externas não mudam aquilo que você carrega no seu interior. E esses dias eu aprendi lendo algo num livro para crianças, para educação de filhos, que me chamou muita atenção, porque a preocupação de todo pai sempre é duas: não vou fazer muito filho para botar no mundo porque está difícil. E a segunda é: quero dar o melhor para os meus filhos. Agora eu te pergunto, você como conhecedor da palavra de Deus, você não deveria de ser um bom pai para os seus filhos? Segunda coisa, se você conhece a quem é Jesus e Senhor sobre a sua vida, você não deveria de ser um bom pai para os seus filhos, uma boa referência? Que esses dias eu ainda escutei: eu não quero ter mais de um filho, porque esse mundo, ou nós cristãos que conhecemos a verdade, botamos crianças, filhos que façam a diferença e transformem esse mundo até a volta de Jesus, ou a igreja fale, morre. Porque enquanto a Europa deixa de fazer filho, os islâmicos não param de fazer filho e implantar o islamismo em todo canto do mundo, com as suas mesquitas e horas sagradas de adoração. Porém, fatores externos sempre estarão à disposição dos nossos filhos, e não tem como a gente evitar. Agora o que a gente pode fazer é blindar o coração dos nossos filhos, levando eles a Deus. Agora, traga para um contexto de você como filho de Deus. Como você se achega a Deus como filho hoje? Você vem naquela pegada de que o meu pai, a minha mãe não fez, o meu pai não fez, e assim sucessivamente? Ou você consegue olhar para dentro de si, num sentimento de arrependimento, e dizer: Senhor, eu preciso mais estar na Tua presença, eu preciso matar os meus leões diários, para que eu me achegue mais a Ti. E eu vou dizer, irmãos, é difícil.
Eu tenho um problema sério em orar, queridos. Eu tenho um problema sério. O que o pastor André aqui passa em oração 5, 6, 7 horas, eu tenho um problema sério. Que até já me zoaram algumas vezes que a gente fez umas vigílias estendidas aqui na Tom, na madrugada. Às vezes eu passava o canto orando aqui, daqui a pouco a galera escutava, e era o pastor Tuca roncando no canto da igreja. Que eu tenho uma facilidade muito grande para dormir, irmãos. A Daiane fica brava comigo, que eu finjo que eu estou dormindo para ela e eu durmo mesmo, né? E daí ela bate, chacoalha, estapeia, soqueia, fora o resto que ela faz que eu nem sei, né? Para tentar me acordar. Só nunca jogou um copo d'água ainda. Nem vou dar ideia. Sabe? Então eu tento. Eu sei que se for para mim orar, eu não posso orar num canto sentado de cabeça baixada muito tempo, porque senão o Senhor fala comigo em sonho. Então eu preciso me mexer e tal, por aí vai. Então não existe uma regra em você se dedicar ao Senhor. Existe sim um tempo de você se conectar com Jesus, do seu modo, do seu jeito. Se é 3G, se é 4G, se é 5G, se é discado, não interessa. Tem gente que pega no tranco, né? É na conexão discada com o Senhor. Outros é 5G, outros é com um celular que nem Wi-Fi tem, enfim. Agora, o que nós temos, além de enfrentar um leão, para enfrentar alguém como esse egípcio armado que Benaia enfrentou? Olha a astúcia do cara, irmão. O cara vai enfrentar um egípcio com um cajado. Com o cajado o cara rouba a arma do egípcio e mata o egípcio com a arma do egípcio. Se não bastasse o cara ter uma fé que o cajado dele de repente fosse uma arma e tanto ali para o momento, ele ainda usa do cajado para roubar a arma do inimigo e matar o inimigo com a própria arma do inimigo, sendo ele o inimigo do inimigo. E aqui a gente pode trazer um exemplo muito clássico e claro para a gente. Como você olha para as suas lutas diárias? Como você olha para as suas fraquezas? Como você olha para aquilo que você comete, que você sabe que de repente não é o teu melhor? Porque se você tiver um olhar para tudo aquilo que você enfrenta, partindo de uma perspectiva em que você é que tem que resolver, você vai passar uma vida inteira de um cristão coitado, e você vai se esquecer daquilo que o nosso mestre um dia fez por mim e por você. Você passa mais tempo pensando nos seus problemas, nas suas lutas e dificuldades, ou você passa mais tempo em ação de graças ao Senhor através da sua oração e adoração a Ele? Falar para quem está do seu lado assim: o seu foco determina a sua realidade. De novo, o seu foco determina a sua realidade. Esse início de ano para mim, irmãos, foi um tanto diferente. A gente começou com algumas batalhas, algumas decisões que a gente precisava tomar enquanto família. E eu vou testemunhar duas delas aqui, para não me alongar muito nesse sentido. Mas a primeira foi quando, no final de 2019, eu falei para o pastor André, conversei com a Dani, conversei com o pastor André, conversei com meus pais, a opinião da minha sogra, do meu sogro, na ideia de voltar a trabalhar para gerar um recurso para sustento da minha casa.
E foi uma decisão muito difícil, porque eu estava aqui realmente full time no ministério, mas eu também entendia que era um momento em que o Senhor de repente me chamava para algo diferente. E em 3 dias eu voltei para a empresa em que eu trabalhava há 7 anos atrás. E no longo tempo de 2021, eu fiz contato com várias áreas da minha empresa, conversei com coordenadores, com gestores da área de gestão de pessoas, sempre dizendo que eu tinha um interesse em um dia atuar nessa área, e procurei cavar muita coisa por vontade própria. E isso me gerava muita ansiedade, muito desgaste físico e emocional, tanto que isso reflete na minha pele. Até um dia em que eu resolvi abrir mão disso e, Senhor, está contigo, e vai ser um negócio muito involuntário assim da minha parte. Até um dia em que eu recebo uma mensagem da área de gestão de pessoas, me convidando a atuar na área de gestão de pessoas. E eu não esperava, e o Senhor fez acontecer. Durante o ano passado, eu e a Dani, a gente conversava de nós nos mudarmos da nossa casa, que nós morávamos aqui no bairro do Sol, por conta do aumento do aluguel e por causa das escadas, por causa dos nossos meninos. Irmãos, eu procurei casa 8 meses, igual um maluco, acessando o site, falando com pessoas, mandando mensagem para quem eu conhecia. E quando eu descansei o meu coração, em 3 dias, o Senhor nos deu uma casa ali na Minas Gerais. Mas foi quando a gente resolveu, eu, né? Porque glória a Deus pela esposa que eu tenho, a Dani realmente é uma mulher de oração, uma mulher de Deus, que me completa, glória a Deus por isso. E outras coisas realmente são desafiadoras para mim, mas eu tenho vivido algo que realmente eu nunca vivi nesse novo tempo em família, queridos. E quando em algum momento eu pensei que aquilo que o Senhor me deu como um trabalho era o suficiente para achar que era eu que de repente sustentava a minha casa, como eu testemunhei há um tempo atrás, o Senhor me fez entender que era Ele que cuidava da minha casa. E isso no início do ano Deus disse assim: cara, oferta o teu salário desse mês no ministério. Irmãos, pasmem, naquele mês foi um mês que o Senhor, nos abençoou quadruplicadamente, 5 vezes mais, 10 vezes mais. E eu também não vi esse recurso, porque vinha e ofertava em um, vinha e ofertava em outro, vinha e ofertava. Saiba que o que você ganha não é seu. Saiba que o que você tem não é teu. Mas quando você se move em adoração, em oração a Jesus, Ele faz. Se você parar para olhar a sua vida hoje, a sua vida diária, ela é mais de reclamação ou mais de adoração? Ela é mais de murmuração ou mais de exaltação? Ela é mais de contemplação da visita do Espírito Santo na sua casa, ou de palavras torpes que você lança no interior da sua casa? Demônio! Tranqueira! Sabe? Tinha uma vizinha que eu morava em Blumenau que era assim, todo dia era pelo menos 5 demônios. E pelo menos uma vez no mês, alguém era possesso e quebrava tudo dentro de casa e eles não entendiam o porquê. Um vinha bêbado, o outro vinha maconhado, a outra vinha brigada das amigas e acabava com a casa. Eles nunca tinham nada, que tudo era de Satanás.
Agora, se você reconhece que o que você tem é do Senhor, você tem tudo, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Mega Sena é fichinha, irmãos. Mega Sena é fichinha. Tem muita coisa que o Senhor já entregou para você, ou está na sua carteira, e você só não viu, ou não aproveitou disso ainda, porque ainda não é o tempo. Mas o Senhor está pronto a assinar o cheque. Se Paulo e Silas, em Atos 16, estivessem sentados, amordaçados, reclamando que estavam presos injustamente, eu duvido que o chão tremeria, os alicerces se abalariam, e naquele instante as portas se abririam, as correntes se arrebentariam, e eles adorariam ao Senhor. Eu duvido. Porque quem tem pensamento negativo, irmãos, quem só reclama, quem só enche o saco, quem só vê o ruim, nunca vai para frente. Não adianta. Então, nós precisamos virar uma chave na nossa mente. E se esse é o seu leão, aproveite nessa noite, para que o Senhor te muna com aquilo que é preciso, para que você, com a ferramenta que você tem na sua mão, se for uma porrada que você vai dar em um leão, tá bom? Que seja isso, mas que você vença e passa por cima disso, querido. E eu tenho muito de trabalhar, dependendo do tipo de atividade que eu faço, de estar ouvindo umas canções, uns turnos de adoração, de oração, de algumas igrejas americanas, enfim. E essa semana eu escutava uma que, quando hoje ainda eu anotava algumas coisas para compartilhar, só veio essa frase na minha mente, só veio essa, que dizia: digno de louvor, digno de louvor, tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor, tu és santo. Se a gente entendesse, queridos, a profundidade que tem uma palavra como essa, de que o Senhor é digno do meu e do teu louvor, nós proclamaríamos mais o nome de Jesus dentro da nossa casa e sobre a nossa vida. Você consegue pensar em Paulo e Silas cantando essa canção? Amarrado, preso num chão frio de uma cela, digno de louvor, digno de louvor, digno de louvor, digno de louvor. E o negócio começa a contagiar, começa a pegar, e o Senhor rompe as cadeias, rompe as correntes, abre as portas das celas. Mas se fosse um cristão conformado do nosso século, talvez estava assim: essa porcaria, fui preso de novo, não falo mais o nome de Jesus, não resolve, não muda a sociedade, não muda o governo, não muda a política, não muda o ambiente que eu trabalho, não muda meus clientes, não muda os meus negócios, não muda a situação da minha família, não muda a minha igreja. E eu te desafio, queridos, nesta semana, sabe aquilo que é uma pedra no teu sapato? Digno de louvor, digno de louvor, tu és santo. Porque tudo é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas.
Para a gente fechar, temos de crer que Deus é quem dirige nossas vidas por completo. Quanto tempo Noé construiu a arca? Quanto? 100 anos? 120? Para quanto tempo a arca serviu? 40 dias. Para quanto o que você está construindo é para quanto tempo, meu querido? Você está preocupando que aquilo que você deseja ser em Deus é para gerações, é para a eternidade, ou é para algo que Deus deseja fazer hoje e que amanhã vai se acabar, porque Deus vai te dar algo novo? Se você procurar Benaia no resto da palavra da Bíblia, talvez você não encontre mais, porque ele foi chamado para fazer algo que ele fez sem titubear. Ele fez porque ele foi incumbido de fazer. Se Deus de repente tivesse dito para Noé no começo que de cara, constrói uma arca e 40 dias tu vai, opa. Se a gente olhar para isso hoje, né? Vamos levar 100 anos para construir alguma coisa para usar em 40 dias. Sabe? Mas tudo está conectado ao meu coração e ao seu a sermos obedientes à voz de Deus. Por isso que quando a gente fala sobre a palavra, eu já escutei várias ministrações, vários pastores falando várias coisas do que realmente nós precisamos fazer, ou que a Bíblia nos ensina a ser e fazer como cristãos. Mas o que eu mais entendo que é verdade para mim e para a sua vida é que o que Deus deseja da minha e da sua vida é obediência plena, porque isso nos custa. Nossa maturidade é se importar mais e mais com o que Deus pensa de nós e menos com o que os outros pensam. Nem todos entenderão o processo que você passa. Quem me conhecia há 15 anos atrás e me vê hoje ministrando a palavra, sentado numa cadeira sem me envolver com o louvor na igreja, vai dizer assim: tu tá fora do propósito, tu músico, há quanto tempo, há tanto tempo estudou tanto para isso, tu tá fora do propósito. Na verdade, ele está fora do que Deus deseja fazer sobre a minha vida e não sabe. Por isso, irmão, tem uma preocupação maior em saber o que realmente Deus deseja para você do que os outros desejam para você. Não que pessoas não são importantes, são, mas quando nós colocamos a nossa expectativa e confiança muito mais nelas do que em Deus, geralmente o tombo em que nós somos acometidos nos torna cegos ao que Jesus um dia poderia fazer por nós. É tipo, lá se vai Saulo em seu cavalo, perseguindo os cristãos, e uma luz clareou, do cavalo caiu, cego ele ficou. Musiquinha que o Gael escuta. Não sei se é do Três Palavrinhas ou Minha Vida Uma Viagem, né, gata? E é o que acontece. A gente cai do cavalo, a gente fica cego, e às vezes esse processo de restauração é algo demorado em nós. Por isso, maturidade não vem com a idade, irmãos. Maturidade vem com os nossos leões, com aquilo que nós combatemos diariamente, dentro e fora da nossa casa, mas no nosso contexto de vida. E para fechar, usar da nossa fé é assumir riscos. Vamos ficar de pé? É estar em sintonia com o Espírito Santo que nos move, ou deveria nos mover diariamente. Subir no púlpito dá frio na barriga. Falar do amor de Deus para alguém dá frio na barriga. Uma palavra de negação que recebida. Esses dias nós estávamos com os jovens do Intensidade fazendo a ação do abraço, e às vezes as meninas vinham e diziam: Pastor Tuca, eles não quiseram um abraço.
Outro dia nós saímos para panfletar, o jovem disse: pastor Tuca, eu entreguei o panfleto para o cara e o cara perguntou assim: o que é isso? Ele disse: é uma igreja, e o cara devolveu. Eu disse para ele: cara, faz diferente. No próximo que alguém te perguntar o que é isso, tu diz assim: é a salvação para a tua vida, é o milagre para a tua casa, é a resposta que você precisa, é a mudança que você procura. Eu falei aqui, acho que domingo passado ou retrasado, os nossos problemas, queridos, estão nos calando. As nossas dificuldades estão nos calando. A banda vem, ensaia, a banda dá o seu melhor, vem com pressão de som, mas os fatores externos estão nos calando e nos tornando conformados com esta geração. Mas a palavra que sai da nossa boca, ela é capaz de romper com as cadeias e correntes que estão tentando nos calar, que estão tentando nos silenciar, numa geração corrompida pelo pecado, numa geração que não acredita em Deus, numa geração que acredita que o plano perfeito é homem com homem, mulher com mulher, numa geração que acredita que pai com filha não tem problema casar. Quantos inconformados nós temos aqui nessa noite? Quantos inconformados? Gideão precisou de 300, mais audacioso do que isso foi Jesus com 12. Se você pasmou que de 30 mil ficou 300, pasme que de 300 Jesus precisou de 12. Não eram discípulos, bispos, presbíteros, diáconos, não eram nada a não ser discípulos do Rei dos Reis. Discípulo de alguém que não tinha brilho nos olhos de quem não cria em que Ele era o nosso Salvador, o nosso Redentor. Então, queridos, eu quero dar oportunidade, antes de mais nada, de a gente fechar e orar nessa noite. Se você quiser ir embora, pode ir, tá bom? Agora, se você quer fazer e crer com que a sua voz de adoração ao Senhor ecoa e vai mais alto do que os seus problemas. Há alguém enfermo entre nós, queridos? Levante a sua mão. Alguém enfermo, alguém doente entre nós? Salve-o. Alguém mais enfermo entre nós? Tá, Janis? Dor de cabeça? Nisso? Tá. Mais alguém? Irmão Sérgio? Eu gostaria de pedir para os nossos irmãos, líderes de ministérios, alguém orasse pelo Salve aqui, alguém orasse pelo irmão Sérgio, pelo Janis, Anice. Querido, levanta a sua mão aí. Levanta a sua mão, vamos ministrar a cura pelo poder do nome de Jesus nessa hora, Pai. Nós oramos e clamamos a Ti, Pai. Venha que o Teu Espírito Santo sobre a vida do Salve, do irmão Sérgio, da Anice e do Janis. Ah, Senhor, para nós pode ser uma coisa tão simples, mas os Teus filhos necessitam de uma cura nessa noite. Vem, Pai, sobre a vida dos Teus filhos. Nós oramos e repreendemos toda enfermidade, tudo aquilo, Pai, que vem como atrapalho na mente e no coração dos Teus filhos. Nós oramos agora e repreendemos, porque nós cremos no poder que há no nome de Jesus. Tudo aquilo que necessita ser colocado no lugar, Pai, que nessa hora o Teu Espírito Santo coloque no seu devido lugar. Restaura, Senhor, a saúde física. Restaura, Senhor, o ligamento, Pai, dos ossos, dos nervos, dos músculos. Restaura, Senhor, tudo aquilo que precisa para a honra e a glória do Teu nome, Senhor, porque nós cremos que o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, Pai. Por isso, nós te agradecemos no nome de Jesus, no nome de Jesus.
no nome de Jesus, 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 no nome de Jesus. Queridos, a gente vai encerrar. Saiba que a sua boca em adoração e oração ao Senhor é o suficiente para mudar o ambiente. E para a gente fechar nessa noite, eu gostaria que você, irmão, procurasse um irmão perto de você, e você, irmã, procurasse uma irmã perto de você. Vamos fazer algo diferente para a gente encerrar aqui, tá bom? Você, irmão, procura um irmão perto de você. Você, irmã, procura uma irmã perto de você, certo? Se alguém ficar em trio, não tem problema. Fala para esse irmão aí: eu vou te dar um presente. E antes de te dar um presente, fala para ele: antes de eu te dar um presente, me convida para tomar um café na tua casa. Tá bom? Diga assim: o presente que eu tenho é orar pela sua vida nessa noite. Para mim é um privilégio, e eu quero que o Senhor derrame toda a sorte de bênçãos sobre a sua vida, porque você é um filho ou uma filha escolhida do Pai. Pode orar, irmãos, ora aí. Deixa um orar primeiro, depois o outro ora. Ora e abençoe esse irmão que você está aí em comunhão nessa noite, porque todos nós temos algo a oferecer. Todos nós temos algo a lançar e render sobre a vida de irmãos nessa igreja. Por isso eu oro, Pai, abençoando, Senhor, os meninos lá da transmissão, o Patrick, o Maurício. Não sei se o Gui está lá também ou não, e o João, mas que Deus nos visita nessa hora e faça cumprir tudo aquilo que eles necessitam e desejam, Pai. Eu oro pelos meninos da banda, Senhor, o Felipe, o Roger, o Melquito, Deus, a Lilian, o Bob, o pastor Jesus, Senhor. Que tudo aquilo que há no coração deles como um desejo, como algo que eles realmente almejam cumprir e conquistar diante da Tua presença, que o Senhor faça infinitamente mais, que aquilo que eles já têm buscado no secreto, que cada dia mais eles sejam cheios da Tua presença, que as suas vidas estejam afinadas no Senhor, que os seus instrumentos estejam afinados em Ti, para que assim como Davi tocava a sua harpa, expulsava tudo aquilo que não era de Ti, Senhor, essa geração de músicos possa realmente proclamar as boas novas do Teu reino, fazendo um som no seu baixo no apartamento, fazendo um som na bateria onde estiver, fazendo um som no violão, ensaiando uma música na sua casa, dentro do seu carro, no banheiro da empresa, porque eu creio que o Senhor é o Deus que visita, o Senhor é o Deus que faz, o Senhor é o Deus que opera, transforma e gera algo novo em corações contritos e quebrantados, para a honra e o nome da glória de Jesus. Que o Teu Espírito Santo abençoe a cada um dos Teus filhos desta semana, que tudo aquilo que eles tocarem seja próspero, que tudo aquilo que eles fizerem seja multiplicável. Seja, Pai, cheio do Teu poder e da Tua presença, para a honra e a glória do nome de Jesus.
Visita as famílias que nos acompanharam online, Senhor. Aqueles que necessitam de uma resposta, que necessitam de um milagre, que necessitam de uma cura. Que Teu Espírito Santo, como um vento impetuoso, invada estas casas para a honra e a glória do nome de Jesus. Eu creio em algo novo que o Senhor já está fazendo nessas famílias. Por isso, queridos, nós abençoamos a cada um em nome de Jesus. Acompanhe as nossas redes sociais, se mantenha informado das nossas atividades. Se você já tem o contato do WhatsApp News, fique ligado através do Alex. Se você não está cadastrado, procure o Alex. O nosso desejo é que cada dia mais nós sejamos uma igreja relevante, uma igreja viva, que manifeste as verdades do reino de Deus neste lugar. Que Deus abençoe você e sua casa, em nome de Jesus. E semana que vem, Santa Ceia, hein? Não faltem. Aplauda o Senhor então, queridos. Glória a Deus.